A base do evangelho é a graça. Essa mesma graça que os Gálatas abandonaram e estavam agora querendo se salvar pela lei. A lei de Moisés. Eles pensavam que pelo cumprimento da lei eles poderiam se salvar. Se você já está aqui há algum tempo, você sabe o que é que eu vou dizer. Se você está hoje pela primeira vez, eu vou repetir. Olha que coisa interessante. Quando a palavra de Deus fala em relação à salvação pela lei, é para nos constranger. É para quebrar as nossas pernas. Porque, você se lembra lá dos 10 mandamentos? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não adorarás outros deuses, enfim. Se você quiser se salvar, ser justificado diante de Deus, se você quiser ser aceito por Deus, você tem que cumprir todos os 10 mandamentos, sem nunca na sua vida quebrar nenhum dos 10 mandamentos. Se você durante toda a sua vida cumpriu o mandamento, os 10 mandamentos, mas quebrou um, esse um já é suficiente para te lançar no inferno. Você tem que cumprir todos os 10 sem nunca quebrar nenhum, inclusive o 10º. Está lembrado do 10º? Não cobiçarás. Você não fez nada, você só pensou. Só o pensamento já te leva para o inferno. Então a lei não salva ninguém. A lei mostra a nossa doença. A lei mostra a nossa incapacidade de ser aceito por Deus. A lei mostra a nossa sujeira. A lei mostra que nós somos incapazes de sermos chamados filhos de Deus. E eu não sei de onde essa igreja tirou essa ideia de que eles poderiam se salvar pela lei. Porque a lei aponta a doença, mas é a graça que aponta a cura. Porque nós somos salvos pela graça. Você fez alguma coisa para ser salvo? Alguma boa obra, alguma boa ação? Bem, se você fez, não fez mais que sua obrigação, mas isso daí não vai te salvar de nada. É pela graça que nós somos salvos. Jesus tomou sobre si os nossos pecados, a nossa natureza. Ele recebeu a ira que nós deveríamos receber eternamente. Mas Ele nos deu a sua graça, ao ponto de nós sermos agora aceitos por Deus. Por isso que quando você ora, Deus escuta a tua oração, não é por conta de você, é por conta de Cristo que está em você. Quando você cultua a Deus, Deus recebe o teu culto, não é por conta de você nem de mim, mas por conta da graça que nos alcançou em Cristo, quando nós reconhecemos que somos pecadores diante de Deus por conta da lei, e nós nos escondemos na cruz de Cristo. É essa cruz que nos livra da ira de Deus que vem contra nós. Isso se chama graça. Agora, uma vez que nós fomos alcançados pela graça em Cristo, qual é o fruto disso? A paz. Romanos capítulo 5, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus. Eu e você estava em guerra contra Deus. O nosso coração era inimigo de Deus. As nossas palavras, as nossas ações, o nosso modo de vida era contrário a Deus. É por isso que a graça é a raiz da árvore, mas o fruto dessa árvore é a paz com Deus. Uma vez que nós fomos alcançados por essa graça, salvos em Cristo Jesus, essa graça produz paz em nós. Essa graça produz a paz com Deus e a paz de Deus. E é uma paz diferente dessa que o mundo dá. Você se lembra lá quando Jesus disse: eis que vos dou a paz, não vos la dou como o mundo dá, eu dou a minha paz. Porque essa paz frajuta, que o mundo chama de paz, é ausência de guerra. Por isso que isso não é paz. A paz que eu dou para vocês é paz em meio à guerra. O mundo está se acabando, tudo está indo de mal a pior. Você parece que está vivendo lá a mesma situação de Jó, mas você tem paz no coração, porque é uma paz produzida pela salvação em Cristo, porque você foi alcançado por essa graça. E uma vez que nós fomos alcançados por essa graça, agora nós temos essa paz que nós não tínhamos, e que o apóstolo Paulo diz que é uma paz que excede a todo entendimento. A racionalidade humana não entende essa paz, por isso que excede o entendimento humano. É uma paz que Cristo nos dá, é uma paz sobrenatural, é uma paz em meio às guerras. É por essa razão que Paulo nos diz: olha, você nunca vai ter paz se você primeiro não for justificado pela graça. Você nunca vai provar do fruto da justificação, que é essa paz, se primeiro
você não for alcançado pela graça, enquanto você estiver pensando que você vai se salvar pelas suas obras, pela sua ética, pela sua moral, pelas suas boas ações, você ainda continua sob a condenação de Deus, você ainda continua sob a lei de Deus sobre a sua vida, e ela vai te esmagando, te espremendo, até aquele dia que você vai gritar por socorro, aí a graça te alcança. É como diz aquele famoso hino, não é do nosso hinário, mas ele diz: foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus, e quando vi sobre mim a espada da lei, apressado fugi, em Jesus me escondi, refúgio nele achei. Graça e paz, essa é a base do Evangelho, e essa igreja não estava, infelizmente, entendendo isso. Mas ele diz não apenas o fundamento do Evangelho, ele agora diz a origem do Evangelho. Veja o verso de número 4 que diz a palavra do Senhor. Se referindo a Jesus e o seu sacrifício, ele diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. O qual entregou-se a si mesmo. Não foi Roma que tirou a vida dele. Não foi Nero, até porque Nero foi depois, né? Nesse sentido aqui, não foi Pilatos ou coisas dessa natureza. Foi ele mesmo que entregou a sua vida. E ele entregou a sua vida, como diz o texto, pelos nossos pecados, não é pelos dele. Ele tomou a nossa natureza, mas ele foi martirizado pelo meu e pelo seu pecado. Esse pecado queria nos condenar eternamente, queria nos afastar eternamente de Deus e nos lançar no inferno eternamente. Ele morreu pelos nossos pecados. Foi por essa culpa que estava sobre nós, que ele pega aquela culpa na cruz, ele traz sobre si, ele antes de morrer olha para o Pai e diz: Pai, está pago. Na língua grega é tetelestai, eu paguei o preço deles, Pai, aqui está, em tuas mãos entrego o meu espírito. E nós fomos justificados por conta do sacrifício dele. Mas muitos ainda estão dando as costas para esse sacrifício. Muitos ainda endurecem o coração para essa tão grande salvação que Deus nos proporcionou. A única ponte, o único caminho de retorno para o Éden, de retorno para o Pai, os homens quebram, os homens não passam, eles criam outros caminhos, e por isso que caem no abismo da condenação eterna. É por essa razão que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser por mim, que sou o caminho, a verdade e a vida. E agora o apóstolo Paulo diz não apenas o fundamento do Evangelho, a graça e a paz, mas a origem do Evangelho, que é o sacrifício de Cristo. Se ele não tivesse morrido pelos nossos pecados, nós ainda estávamos condenados, ou como diz o autor da carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo mais à frente, malditos de Deus, ainda estávamos sobre a maldição eterna. Agora, por que motivo e qual o objetivo desse sacrifício ter nos alcançado? Quais são os reflexos dessa tão grande salvação na nossa vida? O que a salvação produz em nós? É isso que o apóstolo Paulo vai dizer nos últimos versos, verso 4 ainda, a parte B, a última parte do verso 4, ele diz: para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, a vontade de nosso Deus e Pai. Ele se entregou pelos nossos pecados para nos, com o objetivo de, tendo em foco, nos desarraigar deste mundo perverso. Eu não sei se você sabe o que significa a palavra desarraigar. O apóstolo Paulo está tirando essa palavra da agricultura. O apóstolo Paulo está nos considerando uma planta, uma árvore, que é arrancada daquele solo e é plantada em outro local. Desarraigar significa isso, é tirar as raízes daquele solo e plantar essas raízes num outro solo. Nós estávamos plantados, arraigados nesse mundo, as nossas raízes estavam aqui, éramos presos a esse mundo,
aprisionado ao sistema desse mundo. A nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, o nosso modo de vida, as nossas palavras demonstram ou eram a prova de que nós estávamos arraigados nesse mundo. E a morte de Cristo serviu e serve para nos desarraigar, para nos tirar dessa situação de morte eterna e colocar agora no seu reino a nossa pessoa. Nós agora saímos da morte para a vida. É uma nova vida, é salvação, mas também é santificação, é uma nova vida em Cristo. As tuas raízes já não estão presas a essa terra, a esse mundo. Você foi desarraigado, transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você agora é filho, você agora é filha. O sacrifício de Cristo naquela cruz foi não somente para te salvar, mas para te dar uma nova vida. É por isso que você hoje pensa diferente, é por isso que você hoje fala diferente, é por isso que o teu modo de vida hoje é completamente diferente daquele do passado. É por isso que quando os teus amigos lá de trás e as tuas amigas, quando olham para você, começam a dizer: olha, não é mais a mesma pessoa, você mudou completamente. Quem foi que fez essa lavagem cerebral em você? Eu digo logo, não foi o pastor, eu não tenho nada a ver com isso. O pessoal aí fora acusa a gente, eu não tenho nada a ver, né? Foi o Evangelho que fez isso na sua vida, através da ação do Espírito Santo. Ponto final, eu só fiz pregar o Evangelho para você.